Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus amigos de São Paulo, um bom dia, aos amigos do Brasil, uma boa tarde e do exterior, uma boa noite. É com uma renovada alegria que mais uma vez levamos o nosso programa de entrevistas e pedindo ajuda reiterada de participação, de sugestão, para que cada vez possamos fazer um programa melhor. Muito obrigado, internautas. Muito obrigado por vocês estarem com a gente. Hoje, para nós, é um dia muito especial. Nós temos o prazer, a honra e a alegria de apresentar e receber uma pessoa especial. Uma pessoa que foi um grande executivo, diretor de uma multinacional, largou tudo em busca de um ideal. O ideal dele era justamente orientar, ajudar, que as pessoas tenham segurança, elas tenham condições de galgar uma ideia, de galgar um programa, galgar um bom emprego. Hoje nós temos a honra e a alegria de receber você, Emerson Wesley Dias. Uma pessoa que muito admiramos e que estamos imensamente felizes de receber você. Obrigado, Bernardo. Eu que agradeço o convite de participar aqui, poder interagir, bater um papo com todos os internautas, enfim. Vai ser bem legal esse programa. Emerson, como que faz, o que te levou a renunciar um emprego que você tinha toda a mordomia do mundo, você tinha todo o gigantismo de uma relação de trabalho, largar, que mérito, que honra, que coragem, largar tudo em busca de um ideal. Porque é fácil quando você está numa pior. Sim. Agora, é difícil quando você está no melhor da vida, você largar tudo para correr atrás do ideal. O que te levou? O que você sentiu para isso? Olha, essa pergunta já para a gente começar aqui, recordar muita coisa, né? Do histórico de vida e, como você falou, de alguns ideais, né? E acho que em algum momento, eu costumo dizer que o destino me encontrou, né? Por questões, né, históricas e uma mistura de histórica com ideal, né? O que eu vivi até agora e o que eu quero viver daqui para frente. Então, acho que quando teve esse cruzamento de situações, foi quando o destino disse, olha, agora é a hora, né? E você falou de coragem, né? As pessoas realmente... Muita coragem. Muita coragem. As pessoas realmente... acho que até um toque de loucura, né? Para fazer um movimento desse. Mas eu gosto de falar da coragem porque a coragem, por definição, ela é a mistura, né? De córdio, de coração, com ágere de agir, né? Então, a coragem é agir com o coração. E eu acredito que quando você age com o coração, você está pleno. Por mais que possa parecer até uma loucura, né, para quem observa de fora ou de longe, quem está dentro da situação não vê dessa forma. Então eu acho que foi uma mistura mesmo, né, de o que eu vivi, as experiências que eu tive, o que eu passei e aquilo que eu quero daqui para frente viver. E aí a única forma de conseguir viver isso que eu quero daqui para frente, né, e aproveitar esse histórico de vida e de experiências, foi fazer um movimento, né, de realmente sair do mundo corporativo, e aí independente de posição, cargo, empresa, enfim, mas pensar realmente naquilo que faria mais sentido para a minha vida daqui para frente. E aí, obviamente que isso não aconteceu da noite para o dia, né, não foi um momento de iluminação que eu acordei durante a noite e falei, é isso, não foi assim. Isso foi sendo construído ao longo de um tempo. E esse tempo também não foi uma semana, 15 dias, foram alguns anos que você vai maturando essa ideia, refletindo a respeito, né? Tem momentos que você está muito eufórico, aí você precisa controlar um pouco isso, tem momentos que você está muito para baixo, aí você precisa voltar um pouquinho para cima. E aí foi um encontro, né? Esse encontro de eu comigo mesmo, ele foi acontecendo e as coisas foram naturalmente surgindo, né? Obviamente que fácil não é, mas eu acho que foi uma coisa... A essência mesmo foi esse cruzamento, né? Aquilo que eu vivi, aquilo que eu quero viver, e como é que eu encaixo essas duas coisas de hoje, do passado, do presente, e construo esse futuro. Então, acho que foi um movimento natural para mim, né? É um momento lindo, é um momento valoroso, mas é difícil a pessoa renunciar aos benesses da financeiro em prol do ideal. É muito difícil. Como você teve a coragem para isso? É muito difícil. É muito difícil porque hoje, né, o mundo é extremamente materialista também. Né? Então,
Quando você fala, eu quero ficar nesse emprego e ganhar X, eu quero ir para esse outro e ganhar X vezes 5, a pessoa nem pensa o ambiente que ela vai encarar lá na frente. A questão do ganho financeiro vai na frente de qualquer outra situação. E depois a pessoa até percebe, né, que a pressão que ela vai sofrer lá é muito maior, que talvez o desgaste que ela vai ter com os colegas é muito maior, que o trânsito que ela vai pegar para se locomover, mas ela não pensa em nada disso. Ela simplesmente muda por uma questão salarial. E aí quando você fala abrir mão disso, é mais difícil ainda, né? Porque quando você tem a capacidade, né, o convite para ganhar mais, essa decisão eu nem digo que é uma decisão, porque é fácil, né? Escolher entre o fácil e o fácil é muito fácil, né? Agora, escolher entre o fácil e o difícil, aí você vai geralmente querer o fácil, e se você escolhe o difícil, você é louco, né? Mas nem tudo que hoje é difícil, né? Nem tudo que hoje é difícil não significa que não será fácil no futuro, assim como o contrário, né? Nem tudo que no passado era fácil pode não estar sendo fácil hoje, pode estar muito difícil. Então essa questão, né, de ser fácil, ser difícil, você tem que trazer ela à luz do tempo, né? E aí quando você percebe à luz do tempo, se não é uma questão momentânea, se você percebe que o futuro ele pode ser melhor, ele acena melhores condições para a sua vida, né, pessoal, para o retorno que você espera, não apenas financeiro, mas um retorno de qualidade de vida, um retorno de poder contribuir muito mais, de ter muito mais liberdade de ação, aí quando você pesa tudo isso, o fator financeiro ele fica menor, desde que, obviamente, você enxergue essas outras situações, porque tem gente que não enxerga, né? Tem gente que só enxerga, né, o materialismo financeiro. Então, se eu vou ganhar mais, ótimo. Tem gente que não consegue perceber que a vida tem outras coisas além do dinheiro, que é muito importante. Inclusive, eu até defendo nos meus livros essa questão de você saber fazer um planejamento financeiro para você poder ter a opção de viver esses momentos na carreira. Exato. Porque muita gente, como você falou, né, vai por obrigação, né? No desespero, o cara tem que tomar uma solução, ele acaba dando certo no desespero, né? Que até eu acho que é uma questão natural do homem ser criativo no momento de desespero, você precisa criar uma alternativa para sobreviver. Mas quando você faz com planejamento, aí não é uma criatividade do desespero, eu acho que é muito mais um momento de inspiração. Porque você se planeja, né, se estrutura e vai construindo essas etapas para depois você tomar uma decisão que, à luz dos outros, parece muito difícil, mas quem está vivendo não é tão difícil assim, entendeu? Mas eu acho que a questão é ampliar um pouco os horizontes e ampliar um pouco a visão para além daquilo que é o óbvio, né, além daquilo que é material financeiro, né? Tem muitas outras coisas na vida que são muito importantes, até muito mais importantes do que o dinheiro, que muitas vezes a gente não põe na mesa na hora de decidir. O que precedeu a sua iniciativa? Foi o livro ou foi o trabalho? Eu acho que foi tudo acontecendo uma hora o livro fazia muito mais sentido, outra hora coisas que vieram antes do livro. Até é interessante porque o primeiro livro, na realidade, ele surgiu quando eu estava escrevendo o livro que eu publiquei agora, que é o segundo, mas chegou um capítulo que eu entrava no assunto que tinha a ver com esse primeiro livro. E aí eu decidi parar esse livro que eu estava escrevendo para dar ênfase nesse outro livro que acabou virando o primeiro. Então, quer dizer, o primeiro livro, que foi publicado primeiro, ele surgiu, né, conceitualmente depois. Mas eu só publiquei o primeiro livro essencialmente agora, depois do primeiro. Então virou uma bagunça aí já logo de saída. E foi assim, muitas coisas foram acontecendo, né? Eu acho que eu fui procurando algumas outras atividades para fazer, das quais eu tinha interesse, das quais eu fui desenvolvendo competências. E aí, onde eu aplicava isso nas organizações, eu percebia que tinha um retorno. Então, comecei a pensar que isso poderia ser uma opção de vida também, uma forma de trabalho. E aí, para consolidar isso, surgiu no meio do caminho a possibilidade do livro. E o livro me obrigou a desenvolver outras competências que eu não tinha, por exemplo, né, de escritor, ou de poder fazer algumas pesquisas em áreas que eu não tinha transitado. E isso foi batendo com alguns interesses que eu tinha lá atrás e que eu tinha acabado, né, não via mais, sei lá, coisas que eu estudei na época de faculdade, pós-graduação, e depois nunca mais voltei naquilo, mas quando eu fui para o livro eu precisei retomar tudo isso. E aí eu descobri que eu tinha um gosto sobre aquelas coisas e que eu não estava usando. É mais ou menos como aquela música que você ouvia na juventude, por uma certa razão você nunca mais ouve, e depois já na fase adulta você ouve e fala, nossa, mas eu ouvia tanto essa música, por que eu não ouço? Parei. Então você tem um reencontro com essas coisas, né? E aí essas coisas foram acontecendo naturalmente, e uma coisa foi
encaminhando para outra, e aí com o livro, né, com algumas competências desenvolvidas, conseguindo fazer alguns trabalhos com clientes, eu falei, pô, acho que agora é a hora disso se tornar a minha profissão. E aí esse movimento aconteceu naturalmente. Gente, esse é o livro. Você que está querendo lutar, você que está lutando, você que pretende lutar, galgar alguns degraus na sua vida, é imprescindível esse livro. Vale a pena. Queria te fazer mais uma pergunta. Hoje muito se fala, tá? E a gente ouve isso dioturnamente na rua, na família, em todo mundo, sobre o problema do primeiro emprego. Que eu acho que é a fase da vida que você mais sofre para você conseguir o primeiro emprego. Como que você se porta, o que você faz, como você aborda numa entrevista, como que você se apresenta à pessoa que vai lhe entrevistar, de forma que você tenha sucesso. Essa questão do primeiro emprego é um tema bastante recorrente, as pessoas questionam, né, bastante sobre isso, né, pedem dicas, o que fazer, etc. Eu vejo que hoje o mercado de trabalho ele é muito diferente do que era 20 anos atrás, por exemplo, né? Então, quando você falava, talvez há 20 anos atrás, né, de algumas dicas para uma entrevista de emprego, talvez poucas delas restam hoje. Por quê? Porque o mercado de trabalho hoje é muito diferente. Por exemplo, eu trabalho num prédio onde não é raro eu ver pessoas usando bermuda, chinelo, camiseta, boné, e são pessoas que são, né, empresários ou até são executivos de empresas. São empresas aí muito jovens, né, que mexem com tecnologia, enfim. Então, quer dizer, imagina como é que você vai dar uma dica de entrevista de emprego para um mercado completamente instável, né, e diferente do que talvez você, né, via 20 anos atrás. Então, o que eu penso hoje? Para ser moderno, você precisa ler o cenário. Então, a maior dica que eu dou é o seguinte: quando você vai para uma entrevista de emprego, você tem que pesquisar muito qual é esse emprego, né? O que essa vaga por que surgiu essa vaga, né? O que se espera em termos de competências necessárias para essa vaga, o que é essa empresa que você está indo para esse primeiro emprego, o que ela faz, o que ela vende, qual é o estilo das pessoas que trabalham lá, é uma empresa brasileira, uma empresa internacional, enfim. Quanto mais você conseguir obter informações da empresa que vai te entrevistar, e se você conseguir, melhor ainda, do cara, né, ou da cara que vai te entrevistar, é mais fácil o teu caminho. Por quê? Porque é difícil você dar uma dica que sirva para todos. É impossível, né? Assim, hoje não tem mais só o emprego que o cara põe um terno e gravata, tem que estar bonitinho, cabelo penteado e vai ser entrevistado. Talvez você vai chegar lá dessa forma e você não vai passar na entrevista, porque o cara que vai te entrevistar está de bermuda e chinelo, entendeu? E às vezes assim, você é um executivo, né, que viveu a vida toda dentro do escritório, que vai talvez procurar um cargo executivo numa empresa dessa, porque precisa, né? Essa empresa tem diretor financeiro, enfim, tem várias competências que você tem. Então você pensa, olha, eu vou me renovar na carreira, vou sair, sei lá, de um banco, né, de uma instituição mais séria e vou lá procurar emprego nesse lugar. Chega lá você com sua pastinha, terno e gravata e o patrão, né, o cara que vai te entrevistar de bermuda e chinelo. Tatuagem, piercing. Então, assim, a chance de ter uma empatia já é um pouco pequena, né? Mais difícil. Então, se você consegue, como eu falei, fazer a leitura prévia do cenário, então acho que aí a maior dica é essa. Porque a partir dessa leitura prévia do cenário, você constrói a sua estratégia para a entrevista. Eu vou te pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo. Gente, não sai daí não, hein? Nós voltamos rapidamente. Até já. Esse assunto é fascinante, né? Há mais de 28 anos, a RG Editores tem uma equipe especializada para auxiliá-lo na edição de seu livro. Traga suas ideias, que transformaremos juntos o seu sonho em realidade.
Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Vamos continuar. Vamos continuar esse assunto maravilhoso, esse assunto extremamente interessante. Já está chegando perguntas. Betânia, o que os internautas estão querendo saber? Emerson, eu sou Betânia, estou aqui representando os internautas. É um prazer recebê-lo. O Márcio, de São Paulo. Estou desempregado e inseguro para arrumar um emprego. Como posso adquirir segurança? Bom, pergunta interessante do Márcio, e pergunta bastante comum, né? Afinal de contas, se você está desempregado, você já está numa situação não muito favorável, né? Porque alguma coisa aconteceu. O que eu penso que esse internauta poderia fazer? Como primeiro passo, listar do último emprego dele quais foram as tarefas e realizações que ele fez nesse último emprego. E aí, pensar daquilo que ele listou como tarefas, como atividade, quais foram os resultados que aconteceram, por exemplo, né? Olha, eu fazia um relatório X, Y, Z, e aí os clientes aprovavam ou gostavam, ou meu chefe dizia isso ou aquilo outro. Coisas simples mesmo, coisas básicas. Por quê? Revisitar esse histórico daquilo que você fez pode ser um primeiro passo para você reconquistar a segurança. Por quê? Porque se você foi capaz de fazer no passado, você vai ser capaz de fazer no presente e no futuro. Até melhor. Até melhor. Corrigindo os seus erros. Exatamente. Então, acho que o primeiro passo, como eu não conheço o Márcio, não sei o histórico todo, eu acho que o primeiro passo seria esse, né? É você fazer uma visita à sua própria história para buscar aí momentos que validem, né, que a insegurança é uma coisa meramente na sua cabeça. Certo. A Maria, ela quer saber com que roupa, que trajes ela deve usar numa entrevista de emprego. Então, o pessoal sempre recomenda você ser o mais neutro possível, né? Eu acho que essa é uma regra que vale a todos. Mas como eu falava no bloco anterior, eu acho que cabe também você olhar o estilo da empresa que você vai buscar essa entrevista. Certo. Porque se a empresa tem um estilo um pouco mais informal, então você pode pesar um pouco mais informal, né? Nem tanto, claro, porque também você não pode ser... É melhor que você não seja destaque pela roupa que você usa. Tem que ponderar. Ponderar, mas chamar destaque pelo conteúdo que você apresenta. E se a empresa for um pouco mais formal, então aí você vai usar uma roupa mais formal. A dica é, investiga o estilo da empresa, das pessoas que são naquela empresa que você vai fazer a entrevista. Aí eu acho que é legal para você conseguir montar a sua estratégia de roupa a ser usada. Obrigada. Okay. Eu vou pegar o gancho dessa pergunta e te fazer uma pergunta que eu vejo muitas pessoas quererem saber. Dentro de uma empresa tradicional, que não haja dentro daquele modernismo de hoje, exige uma formalidade, um respeito de roupa, tudo. Como que a pessoa age, mesmo que ela vá vestida adequadamente, dentro dos moldes e padrões da empresa, como que ela faz para se portar bem? Vamos falar num termo prático. Como que ela faz para angariar simpatia e conseguir se expor e conseguir galgar o degrau necessário para que ela obtenha um emprego? Bom, você sabe que as empresas, ainda mais empresas mais formais, elas têm um processo longo para a contratação. Né? Às vezes não é apenas uma entrevista, às vezes são uma série de entrevistas, precede alguns testes, dinâmicas, enfim. Então o processo é um processo longo. O que eu vejo, assim, que eu posso dizer, né, como uma dica, você primeiro buscar se conhecer bem.
né? Buscar estar pronto a responder questões sobre você. E sobre você não é só o que você gosta ou o que você não gosta. Questões como você resolveu problemas, né? Como você lidou nos empregos anteriores, ou se é um primeiro emprego, como é que você... Quais as matérias que você mais gostava na faculdade, enfim. Buscar estar seguro das coisas que você fez, né? Isso tem que estar muito claro para você poder responder. Por quê? Eu fui entrevistador de muita gente, né? Então, ao longo da minha carreira eu entrevistei, sei lá, talvez mais de 1000 pessoas, né? Então, quando a pessoa não consegue responder sobre ela já gera um pouco de uma situação de desconforto. Porque é natural eu perguntar para a pessoa talvez uma questão técnica e que não seja muito próxima da área de competência dela e ela, por alguma questão, ter dificuldade. Agora, aquilo que é do âmbito dela, profissional dela, da profissão dela, pelo menos o básico, ela tem que estar muito segura para responder. Se a pergunta é muito avançada, pode ser que ela não tenha tido a experiência naquele campo, mesmo que seja na profissão dela, e ela não consiga responder, óbvio. E né? como que ela age nessa circunstância? Eu acredito que tem que ser o mais natural possível. Por quê? Porque você falou de gerar empatia, né? Exato. A empatia é você conseguir entender o outro a partir das crenças do outro, né? Olhar o mundo pelo óculos do outro. Então, quando eu estou entrevistando alguém, eu faço uma pergunta e a pessoa não tem essa resposta, a melhor coisa que ela pode dizer é, olha, eu nunca passei por esse tipo de experiência, né? Olha, talvez na empresa tinha esse assunto, esse produto, mas nunca chegou até mim, eu nunca tive oportunidade, né? E tentar, de repente, colocar uma outra coisa. Olha, eu nunca passei por isso, mas, por exemplo, se isso me acontecesse, eu reagiria dessa forma, né? Porque você coloca uma questão de proatividade naquilo que você, olha, nunca vi isso, mas estou disposto a aprender, ou estou disposto a me prontificar a resolver. Quanto mais natural você conseguir responder, eu acredito que é melhor para gerar empatia. Por quê? Muitas vezes, quem vai ser eleito não é o que tem a melhor competência técnica. Não. É aquele que tem a melhor competência de inteligência emocional. É aquele que consegue conversar, consegue ganhar a empatia do outro. E isso não tem a ver com inteligência cognitiva. Então, se você ficar muito preso a questões só técnicas, você não vai conseguir ter desenvoltura na conversa. E você vai parecer um robô respondendo perguntas. Isso não vai gerar empatia. Se você estiver bem, tranquilo, calmo, né, isso é importante, se preparar, saber responder sobre você, sobre o que você gosta, o que você não gosta, sobre o que você já fez. Se isso estiver tranquilo dentro de você, o básico bem feito, na hora você vai conseguir ter uma boa desenvoltura e você vai conseguir, se for uma entrevista final, ter uma boa avaliação. Se não for uma entrevista final, for uma entrevista no meio do processo, avançar a próxima fase. E se for uma primeira entrevista, já causa uma boa impressão, porque afinal de contas a primeira impressão sempre conta muito, né? Então, acho que saber responder sobre si e não se ater somente a questões técnicas da matéria que você está buscando o emprego. E a apresentação? A pessoa deve ser mais humilde, menos humilde, mais realista, mais seguro? Como que a pessoa... Porque às vezes o excesso de segurança gera... Sim. Gera uma cognição difícil. Sim, eu acredito que você tem que ser o mais natural possível. Né? Mais natural. O mais natural possível. Agora, é óbvio que você também tem que conseguir fazer uma leitura do seu entrevistador. Se o seu entrevistador se mostra uma pessoa mais dura, né, que não sorri, uma pessoa mais firme, não vai fazer muito sentido você ficar ali parecendo uma hiena. Né? Então é bom você... um pouco... Isso é muito importante. Porque é questão da empatia. Né? Eu estou respeitando eu estou no meio de campo. Né? Ataque e defesa, mas eu estou jogando no meio do campo. Eu estou analisando quem está me entrevistando. E do mesmo lado, se a pessoa é uma pessoa mais empática, mais sorridente, também, se você ficar ali muito duro, né, muito rígido, também não vai gerar empatia. Então tem que ter um pouquinho, que eu chamo de uma comunicação assertiva. Não é uma coisa que é só passiva, né, eu só escuto, e também não é uma coisa que eu só respondo, né, só eu falo. Uma coisa assertiva, uma coisa no meio do caminho, né? Nem lá nem cá. Uma coisa que a gente joga a bola ali no meio do campo, né? Passa, eu devolvo, fica um jogo bastante interessante. E aquelas chaves que se usa muito dentro de uma entrevista, principalmente com um entrevistador duro, sério, aquelas chaves que se usa... pessoa que dispõe dessa condição de quebra-gelo.
popularmente falado. Sim. O quebra-gelo. Eu acredito Quebra assim. a formalidade. Sim, mas aí você tem que pensar que assim, nem todo mundo desenvolveu essa habilidade. Exato. Né? Se você consegue isso, ótimo, guarda no seu portfólio, põe na manga, porque se necessário for, você sabe usar. Agora, uma coisa que eu não recomendo, se você nunca fez, não queira fazer lá na entrevista ao vivo, porque a chance de você fazer mal é grande. Então, se você está vendo que a pessoa está muito dura, muito rígida, não vá querer me contar uma piadinha, porque o tiro pode sair pela culatra. Claro, né? Imagina que o cara está firme, duro com você, o cara é palmeirense e você faz uma brincadeirinha que o Palmeiras perdeu. A coisa vai ficar bem pior. Né? Já estava ruim, ficou pior. Então, eu acho que você tem que ali, se ele está sendo muito duro e você não consegue quebrar esse gelo, se atenha às perguntas que ele te fez e responda o que ele te perguntou. Não inventa nem mais nem menos, não queira ser engraçado, ser legal, né, bater no ombro dele, chamar para um chopp, não é o momento. Né? Vai no jogo dele. Está sendo duro, seja, né? Olha, você perguntou isso, eu te respondo isso. Se você sentir que tem espaço para alguma coisa a mais, aí você coloca alguma coisa. Então, eu acho que tem que saber fazer essa leitura, né, de cenário. É muito importante, porque eu sempre digo assim, o básico bem feito é bem feito, vai dar resultado. Né? Você quer incrementar muito, você precisa ter uma mão muito boa, que você pode errar o ingrediente. Né? E aí o bolo não vai ficar gostoso. Vai ficar bom, não. Quero te fazer mais uma pergunta. Você aconselha tanto o jovem que está procurando o primeiro emprego, ou aquele que já trabalhou muitos anos e perdeu o emprego por N circunstâncias? Você acha que a pessoa deveria procurar um curso de orientação, de coaching, para justamente ela se preparar para uma entrevista, ou você acha que ela tem que ser natural e ir sozinha? Claro, né? Eu acredito que sim. Eu vou te dar um exemplo, né? E as pessoas podem até achar, mas é diferente. Não é. O Neymar, jogador de futebol, né? Um talento dentro do campo, etc. E tal. Agora eu te pergunto, quantas pessoas estão envolvidas no sucesso do Neymar? Ele tem um preparador físico, ele tem um psicólogo, ele tem um fonoaudiólogo, ele tem um cara que ajuda ele a fazer entrevista, ele tem, eu já falei psicólogo, né? Ele vai ter um cara específico para um médico, um nutricionista, enfim, ele vai ter um contador, por o entorno dessa pessoa tá cheio de profissionais que fazem coisas que ele não sabe fazer e que quando ele precisa ele recorre ao aprendizado dessas pessoas. Ah, mas o Neymar ganha milhões. Não é. Qualquer jogador de futebol, ele tem um nutricionista, ele tem um fisioterapeuta, porque ele precisa... Um bom assessor de imprensa. Um bom assessor de imprensa, porque ele precisa desse tipo de gente ajudando. Hoje, o mundo profissional é extremamente competitivo e volátil. Existem profissões hoje que daqui a 1 ano não vai existir mais. Daqui a 5 anos, então, talvez as pessoas nem tenham ouvido falar que existiu e virão novas profissões. Quando eu fiz faculdade, não tinha web designer. Não. Mas hoje, qualquer profissional liberal precisa de um web designer porque tem que ter um site. Porque se você não tiver um site, as pessoas não te acham e você não vai ter cliente. Não. Então, quer dizer, você precisa ter apoio de outros profissionais para que você tenha sucesso. Ninguém faz sucesso sozinho. Isso é impossível. Isso é mentira quem fala que é o self-made man, né? Eu fiz tudo por mim mesmo. Não, você teve ajuda de muita gente nessa caminhada. Então, se o mercado é extremamente competitivo hoje, se você não consegue desenvolver todas as competências necessárias para se dar bem na profissão sozinho, porque você é humano, então você só tem 2 braços. Não adianta você querer ser um polvo, que você não é um polvo, você é uma pessoa. Então, por que você não recorre também a um profissional especializado que olha esse tipo de coisa, que te orienta, né, que te ajuda, que te dá dicas numa entrevista, que te prepara para uma entrevista, que consegue aplicar alguns assessments ou alguns formulários, né, que você consegue ter respostas que você nem sabia que conseguiria dar, né? Estou falando aí de autoconhecimento. Então, quer dizer, por exemplo, eu olho para o meu sangue, eu vou tirar um sangue aqui meu numa gota, eu não sei se ele é O positivo, negativo, eu precisava fazer um exame para saber o que ele é. Exato. Eu não consigo fazer isso por mim mesmo, mas eu sei que ele é vermelho. É a mesma coisa. Por que você não pega a tua história profissional, senta com um profissional que está acostumado a ver isso e sai de lá com uma perspectiva diferente sobre você, né? Sobre coisas que você talvez nem saiba que podem ser pontos fortes. E talvez coisas que você acha que são pontos fortes
mas Que é são absolutamente extremamente fracos, né? E te derrubam muitas vezes porque você não consegue passar, por exemplo, numa entrevista de emprego, embora você seja um PhD em Química, né, pela USP, mas você não consegue porque você não tem inteligência emocional. Então, o mundo é competitivo, né, as pessoas estão aí para se ajudar, existe essa demanda fortemente no mercado, cabe a você, né, querer ser ajudado ou não, ou você querer resolver tudo sozinho, né, e vamos ver por quanto tempo isso vai durar em termos de resultado. Eu vou pedir um rápido comercial. Gente, eu já falei uma vez, nada de sair do canal. É extremamente importante vocês ficarem, porque o assunto é muito gostoso e muito fantástico. Até já. Não saiam do canal. Há mais de 28 anos, a RG Editores tem uma equipe especializada para auxiliá-lo na edição de seu livro. Traga suas ideias, que transformaremos juntos o seu sonho em realidade. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos, essa entrevista maravilhosa e gostosa, o aprendizado que nós estamos oferecendo e sugando, é muito gostoso esse papo com esse amigo meu. Eu vou agora falar um pouco sobre as pessoas, e tem esse livro maravilhoso, é o segundo livro, que vale a pena, tanto quanto o primeiro, ser adquirido. Se você quer melhorar de vida, se você quer ter uma boa gestão pessoal, leiam porque vale a pena. Eu queria te fazer uma pergunta, retomando os debates novamente, sobre o que é a pessoa, como que é, como que se faz para se autoconhecer dentro do espírito profissional, dentro de um objetivo profissional. Sim. Olha, autoconhecimento talvez seja talvez uma das coisas mais difíceis que a gente tem, né? Talvez a gente passe a vida toda querendo saber de fato quem a gente é, né? Esse encontro consigo mesmo, talvez nem consiga chegar a 100% daquilo que a gente é, porque a gente nunca vai saber de fato qual é o 100% da nossa capacidade, né? O ser humano tem uma coisa fantástica que é a superação, né? Então, em situações, principalmente situações difíceis, onde talvez eu achava que não era capaz de fazer tal coisa e eu fiz muito mais daquilo que era o limite que eu achava que era, né? E aí, qual é o meu limite real? Enfim, sempre vai ser uma coisa não conhecida. Mas hoje, à medida que a ciência avança e que você consegue, através de pesquisa, né, e eu acho interessante porque a psicologia é uma matéria que tem 100 anos no mundo, né? Se a gente pensar que
você tem aí 2.500 anos de história da filosofia grega até hoje, psicologia tem 100 anos, é uma criança dentro do mundo da filosofia, né? Então, quer dizer, eu acho que ainda é tudo muito novo dentro da história da humanidade. Mas já evoluiu, já tem instrumentos, a gente consegue arrancar da gente mesmo algumas respostas que talvez, se fôssemos perguntados, não saberíamos dar. Né? Por quê? Porque quando você vai para a psicologia social cognitiva, você olha o comportamento. E o comportamento diz muito sobre o que você é. Né? E às vezes a gente não reconhece os nossos próprios comportamentos. Mas através de alguns estudos e algumas ferramentas é possível detectar. Né? O que eu faço diz muito do modo como eu penso, das coisas que eu sinto. Mas se eu perguntar para mim mesmo como eu sinto, como eu penso, eu não vou saber responder. Mas se alguém analisar meu comportamento, vai conseguir achar, né, um jeito como eu penso, como eu sinto. Então, você tem alguns instrumentos, eu trabalho com isso bastante, que conseguem, através de checagem de comportamentos, entender um pouco mais, né, de quem são as pessoas. E aí é um primeiro passo para você começar a se perguntar, né, se realmente você é assim, se você quer continuar sendo assim, se isso é bom, se isso te trouxe bons resultados, se isso não trouxe bons resultados, se você quer mudar, enfim. Então eu acredito muito nos diagnósticos de personalidade, de tipo psicológico, de inteligência emocional, porque eles são, acho que o primeiro degrau para você começar a se questionar e começar a querer se entender melhor. E acho que isso é o autoconhecimento. Né? Eu acho, porque você, para ter segurança, para você demonstrar uma segurança externa, você necessariamente, me corrija se eu estiver errado, você não consegue exteriorizar se você não tiver bem resolvido internamente. Sim. Então você precisa conhecer para você poder exteriorizar e conseguir demonstrar quem é você, a tua segurança. É exatamente. Isso mesmo? Eu acredito que sim, e eu vejo nas empresas, por exemplo, muitas pessoas que se tornam líderes, se tornam, né, chefes, enfim, recebem o cargo, mas não têm inteligência emocional. E aí eles cobram do outro coisas que eles mesmos não fazem. Exato. Então, quer dizer, quando eu cobro do outro aquilo que eu não sou capaz, o que eu não consigo, não tem muita consistência nisso. E às vezes o que é mais interessante é que a pessoa não percebe que ela não consegue, mas ela cobra do outro aquilo. Exato. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí você põe a mão no queixo e fala, mas como é que ele pediu isso para ele se ele mesmo não faz? Né? Ou seja, é uma cegueira emocional. Eu não consigo me ver, não consigo saber como eu sou de fato. Mas eu tenho uma imagem, né, uma autoimagem que é completamente disforme daquilo que eu mostro na realidade. E aí gera um monte de conflitos que a gente vê nas organizações e na sociedade em geral. Né? É muito comum. Eu estava andando aqui na Faria Lima recentemente e aí eu vi um rapaz, eu vi que ele errou a rua que ele ia entrar. E ele deu, né, a indicação com o carro para entrar e quando ele percebeu que era a rua errada, ele voltou. Mas ele passou uma distância muito grande, né, do cara que vinha com a moto passando. E o cara, acho que ele estava tão acostumado a xingar o motorista que ele já na hora, sabe assim, um piloto automático, né? Na hora ele já xingou. Aí eu falei, mas como é que ele xingou? Mas ele passou tão longe, assim, como é que... Mas é porque ele está acostumado, já se o cara mudar, ele já xinga, então ele está condicionado. Mas se você perguntar para ele, no dia a dia, se ele respeita, ele vai falar que respeita. Que ele não, eu faço tudo aqui, os caras aqui erram. Ou seja, é uma cegueira... É uma cegueira emocional por um ato repetitivo, né? Não se conhece, né? Minimamente, né? Tem mais perguntas dos internautas. Betânia. Emerson, o Carlos Eduardo, ele está perguntando qual a hora certa, qual o melhor momento de pedir o aumento de salário? Uau! Bom, é uma hora que o patrão não gosta. É uma hora que o patrão geralmente não gosta. Acho que a primeira coisa é ver se a empresa está conseguindo pagar, né? Se tem dinheiro no caixa, né? Se tiver no caixa é uma boa hora. Porque até na atual situação que a gente está vivendo, né? Se não tem dinheiro no caixa, é muito difícil você conseguir um bom emprego. Mas eu acho que, tirando a brincadeira, eu acho que o melhor momento para se pedir um aumento é quando você está performando melhor do que você vinha performando. Quando você está numa crescente. É mais ou menos como um jogador de futebol. Né? Quando é que ele consegue um bom contrato? Quando ele está fazendo gol, quando ele está no melhor da carreira. Aí ele pode pedir um aumento. E às vezes eu vejo nas empresas, as pessoas falam o seguinte, olha, eu fui contratado para fazer A, B, C, D.
eu faço o ABCD certinho, mas não ganho aumento. Mas é claro, porque você faz o que você foi, né, contratado para. Não tem como você pedir uma coisa a mais do que você combinou que faria. Agora, se você faz A, B, C, D e E, aí seria interessante você pedir, né, porque você está fazendo mais daquilo que foi combinado. Agora, importante é entender se quem está te avaliando enxerga esse a mais. Porque muitas vezes a gente tem a percepção que a gente está fazendo alguma coisa maravilhosa, né? Mas a pessoa que está avaliando não está vendo. Aí pode ser uma má comunicação, eu não estou me comunicando bem, não estou mostrando aquilo que eu estou fazendo, ou é uma cegueira do outro lado mesmo. E se é uma cegueira do outro lado, talvez você está no lugar errado. Porque talvez ele não vai enxergar, né, aquilo que você está fazendo. E aí cabe, obviamente, tentar o diálogo, né? Olha, chefe, eu estou fazendo isso. Confirma. Ah, realmente, você fez tal coisa, foi muito interessante. Olha, o cliente gostou, isso foi bacana. Pô, aí você está colhendo elementos que são subsídios para você poder angariar alguma coisa diferente daquilo que você tem. Né? Emerson, eu quero te fazer uma pergunta. Como que você faz? Porque na teoria é muito fácil, mas na vida prática, para você demonstrar teu valor para um chefe, como que você faz para que ele descubra que você é importante, que você merece um aumento? Porque não basta você chegar e perguntar, chefe, eu quero um aumento. Sim. Você tem que demonstrar primeiro um valor para que ele possa apreciar se você merece ou não. Sim. Como que se faz isso? Como que se demonstra o que você está fazendo? Olha, o ser humano tem uma coisa que eu não tenho uma explicação lógica, psicológica, nem filosófica, que é dar valor na falta. Né? Geralmente você tende a dar valor quando falta. Então, talvez, sei lá, pega um dia que você vai ter que resolver alguma coisa no médico, enfim, e fica ausente do trabalho. Vamos ver se você faz falta, né? Vamos ver se realmente você fora... Né? Como diz um amigo meu, é perigoso. É perigoso. É uma faca de dois gumes. Exatamente, você tem um risco, né? Você tem um risco. Mas talvez, né, fica fora um dia, né? Se você ficar fora um dia... Se estiver bem seguro... E as pessoas perceberem... O chefe vê que você não é necessário, te mandar embora. Exatamente. Tem aquela história famosa, né, que a empresa estava cortando as pessoas, né? E aí tinha cortado já um engenheiro, um chefe, tinha cortado um monte de gente e ninguém percebia, né? Até o dia que cortaram a moça da Copa, né? E aí faltou café, aí o pessoal, mas onde tá? Foi demitida e tal. Aí o pessoal sentiu falta, né? Porque não tinha mais café. Então talvez seja uma estratégia, né? Se eu fizer falta, né? Se eu fizer falta, talvez seja o caminho, né? O Gonçalo, ele está perguntando, como conviver com gente maldosa dentro da empresa? Aquele colega de trabalho que quer puxar seu tapete, enfim. Eu acho que essa pergunta, ela não se restringe só à empresa, né? A gente está cheio de gente maldosa na sociedade, né? Então, eu não acho que é diferente daquilo que você faz no dia a dia para se proteger. Eu acho que se você tem essa visão que a pessoa é maldosa e ela comprovadamente, né, teve atos, né, de maldade, você tem que ficar com a antena ligada, né, porque é uma pessoa que provavelmente não vai te ajudar, né, pelo contrário. Eu acho que a melhor ferramenta é você ficar alerta, né. Agora, talvez seja importante você ver com outras pessoas se as pessoas também têm essa impressão dessa outra pessoa. Porque às vezes pode ter sido uma situação de mal entendido, né, um desconforto que gerou em algum momento e a pessoa carregou aquela mágoa por muito tempo achando que a pessoa é daquele jeito. E às vezes talvez era uma situação específica. Olha isso, se é uma situação específica, checa com outras pessoas se as outras pessoas também têm essa impressão e aí fica com a antena ligada. Para ver se não houve aquela empatia, não foi com a sua cara, alguma coisa assim. Muitas vezes a gente tem, eu tenho certeza que todo mundo tem essa situação, né? Que você é apresentado a alguém, não gosta na hora, mas depois de algum tempo você acaba, né, gostando e se envolvendo com a pessoa e vê que não tinha nada a ver daquela primeira impressão. Eu acho que tem que eu sempre penso o seguinte, né? Sempre é bom olhar o outro lado, né? Quando eu não gostei do fulano, pergunta para mais gente se as pessoas também não gostaram, porque pode ser que seja só eu que não gostei, né? E aí eu carrego aquilo de achar que o outro é maldoso, etc e tal, e às vezes o maldoso sou eu, né? Também tem um pouco disso, né? Então a gente tem que entra na questão do autoconhecimento, né? Então às vezes eu acho que é bom fazer essa checagem com mais gente. Legal. A Rogéria, ela está perguntando, tem que ter autoestima para abrir a própria empresa? Foi assim que você fez? Você teve
sei lá, uma ideia, o seu autoestima? Como que é? Qual... Eu acho que sim, tem que ter, né? Se você não tiver autoestima, talvez seja muito difícil você vender o seu produto. Estar confiante. Estar confiante, porque se você mesmo não consegue vender o seu produto, talvez seja muito difícil alguém, né, que não seja você comprá-lo. Então eu acho que tem um pouco de autoestima, apesar que eu acho que a autoestima é uma coisa que você pode ter um pouco mais, um pouco menos, dependendo do seu humor. Então depende, acho que mulher tem muito isso, né? Minha esposa é uma mulher lindíssima, mas tem dia que ela se acha feia, né? Então isso tem um pouco a ver, né, com autoestima. Então tem dia que tem um pouco mais, tem um pouco menos. Eu acho que oscila um pouco com o humor. Mas é claro, né, que você tem que ter uma autoestima para vender o teu produto, sem dúvida nenhuma. Acho que tem que, vamos graduar, né, de 0 a 100, talvez você tenha que ter mais que 50. Mas tem dia que você vai ter 60, tem dia que você vai ter 90, 40, mas tem que estar por ali, tem que ter autoestima para conseguir fazer. Quero te fazer uma pergunta. Nos dias de hoje, esse mercado adverso, as dificuldades financeiras que as empresas estão passando, você aconselha as pessoas a seguirem um sonho de montar a sua própria empresa? E qual seria o melhor segmento e o que era necessário para que elas tenham sucesso? Olha, eu vou buscar uma referência até bíblica, né, do Eclesiastes, que dizia o seguinte, né, que eu não sei se são essas palavras, mas eu me lembro, né, você falou isso, me veio à cabeça o pensamento, é o seguinte: se você esperar por condições ideais, você nunca fará nada. Exato. Então, Meu hoje é crise, amanhã é a dengue, depois é a Zika vírus, depois é o dólar, né? Depois é a Olimpíada. Então, quer dizer, nunca você vai ter 100% dos recursos na sua mão. Ora vai te faltar dinheiro, ora vai te faltar tempo, né? Ora vai te faltar outros recursos. Então, eu acredito que não existe momento ideal. Agora, eu acho também, a pergunta é sobre montar o próprio negócio, né? Isso. Eu acho que todo o próprio negócio, ele precede uma boa ideia. E essa boa ideia, ela precisa ser testada se de fato ela é uma boa ideia. Porque às vezes eu acordo com uma coisa que acho que é muito legal e eu acho que aquilo é uma novidade. Mas se eu perguntar para outras pessoas, talvez as pessoas já viram aquilo várias outras vezes e era uma novidade só para mim, né? Só eu que não conhecia. E aí eu acho que, obviamente, se não é uma coisa que é uma novidade realmente, não acho que vai fazer muito sucesso você montar. Agora, se é uma coisa que traz uma inovação, é uma novidade, né? Talvez você consiga vender na sua própria família, né? O seu primo achou que aquilo é muito legal, consegue comprar. E se você tem um cliente, você tem um negócio, né? Então, você tem um cliente, você tem um negócio. Esse negócio, ele consegue se multiplicar, né? Se a pessoa que comprou gostou e consegue falar para mais alguém que o negócio é legal, eu acho que o negócio, na essência, é isso, é ter um produto, um serviço que alguém queira comprar. Agora, todo o resto, que é a estrutura de capital, quanto dinheiro você vai precisar, se vai precisar de máquina, se você vai importar, se você vai fabricar, se você vai revender, isso eu acho que vem depois. Eu acho que o primeiro momento é você entender que produto você vai entregar e se você tem mercado para isso. Tendo mercado, tendo cliente, tendo mercado, o resto você consegue de alguma forma se ajeitar. Você não precisa construir uma empresa com R$1 milhão no primeiro ano dela. Você pode começar lá com R$5 mil. Né? E R$5 mil você consegue dentro da sua própria família fazendo uma rifa. Né? Faz uma rifa, arrecada 5 mil, monta o seu negócio. Né? E aí, se o negócio for bom, amanhã ele vai ser 10, vai ser 15, vai ser 100, vai virar 1 milhão uma hora. Né? Então eu acho que tem uma boa ideia, estuda essa boa ideia, lapida essa boa ideia, aí pode ser um bom negócio. Né? O resto se preocupa depois. Uma pergunta que eu queria te fazer. Muito se fala sobre franquia. Para uma pessoa que não tem uma experiência comercial, que não tem nada, a vida toda trabalhou como empregado, dentro de uma limitação, o que você acha? É aconselhável uma franquia? E não é. Eu acredito que a franquia é um bom começo, porque você já tem uma marca, geralmente, né, forte, conhecida. Isso vai te ajudar muito, porque você criar uma marca e começar a divulgar essa marca é muito difícil. Então você vai ter essa marca que é conhecida, você já tem uma estrutura,
porque a pessoa que criou a franquia, ele já passou por grandes dificuldades, então ele já te adiantou bastante coisa. O que vai acontecer é o seguinte, né? Se você era um funcionário de uma empresa, você vai virar um franqueado, você vai ser um empresário. Exatamente. Então você precisa ver se você tem perfil de ser empresário, né? E aí eu acho que é muito mais um teste de aderência a você como empresário do que a franquia em si. Porque se você for empresário, você vai conseguir fazer uma franquia dar certo, você vai conseguir fazer o seu negócio dar certo, né? Eu acho que é muito mais o perfil da pessoa do que o tipo do negócio. Mas aí não pesa também a experiência? Pesa, A mas... falta de conhecimento? Mas se você está disposto a aprender, talvez a franquia seja mais fácil, porque a franquia tem treinamento, né, para os franqueados, tem as convenções anuais, enfim. Então, eu acho que é um começo mais fácil se você está disposto a. Né? Então, eu estou disposto a, mas eu não quero arcar com 100% do negócio. Vai para a franquia. Eu estou disposto a e quero fazer sozinho. Vai para o próprio negócio. Exato. Né? Mas primeiro tem que perguntar se você está disposto realmente. Por quê? Abrir a franquia só porque eu perdi o emprego e agora não estou vendo o mercado, eu não sei se talvez não era melhor você procurar um outro emprego e viver com esse dinheiro que você pegou do fundo de garantia, etc., por um tempo, do que pegar esse dinheiro, pagar uma taxa de franquia e você não tem perfil para ser empreendedor. Aí eu acho que o risco é maior. Emerson, eu queria te fazer uma pergunta. Há muita curiosidade sobre o que é inteligência cognitiva. A inteligência cognitiva é aquilo que todos nós temos. É o nosso intelecto. Cognição significa raciocínio, poder de absorver conhecimento. Você se lembra dos testes de QI, claro. Os testes de QI são testes que foram desenvolvidos para tentar medir a inteligência das pessoas. QI nada mais é do que quociente de inteligência. Existe uma teoria que diz que as inteligências são múltiplas. Por exemplo, quem seria mais inteligente? Um jogador de xadrez ou um jogador de futebol? Não dá para medir. Por quê? Porque o jogador de xadrez tem uma inteligência lógico-matemática estratégica. Um jogador de futebol também tem essas habilidades e ainda tem uma habilidade corporal sinestésica. São inteligências diferentes. Podem ser múltiplas, podem ser uma inteligência de movimento corporal, uma inteligência espacial, os arquitetos têm isso muito bem, inteligência matemática, lógica, inteligência da escrita, do aprendizado, elas são múltiplas. Isso são cognições que todos nós temos. É a inteligência cognitiva que nos faz aprender a falar, a andar, a aprender tudo o que a gente precisa aprender na vida. Veja, a pessoa escolheu uma franquia, porque ela vai ter mais orientação, ela vai ter mais know-how e talvez seja mais fácil administrar por causa das orientações. Mas uma franquia não é como todo mundo pensa, que ela vai montar um negócio e vai fazer bem o que ela entende. Para uma pessoa que nunca teve uma experiência comercial, não é meio arriscado ela partir sozinha. Isso é muito importante, que é uma das coisas que as pessoas mais querem. Eu acredito que sim, porque tudo isso é aprendizado, né? Uma coisa é você, sei lá, trabalhar numa fábrica, produzindo alguma coisa, ser um engenheiro de campo, trabalhar na contabilidade de uma empresa, na área de marketing. Outra coisa é você ser empresário, né? Outra coisa é você ser responsável pelas pessoas que você contratou, responder pela marca, pelos erros da marca. Se essa franquia, por exemplo, está dentro de um shopping center, tem toda uma regulamentação dentro do shopping center, tem sábado, tem domingo. Né? Se eu trabalhava das 8 às 6 e agora montei uma franquia que tem que ficar aberta 24 horas ou que trabalha fim de semana, essas coisas pesam no médio e longo prazo. No começo é tudo muito bonito, mas no médio e longo prazo pode ser bastante desgastante. Então, eu concordo com você, eu acho que tem que ver o perfil se a pessoa está disposta. Se ela está disposta, mais fácil é ir para a franquia. Se ela está disposta e quer correr mais riscos, vai para o próprio negócio. Mas ela tem que perguntar se ela está disposta, e essa disposição não é só a vontade, é também preparo. Então, quer dizer, eu preciso ganhar competências que eu não tenho, até hoje, nunca tive, para daí abrir o próprio negócio, seja ele franquia ou seja um próprio negócio mesmo, né? Eu concordo muito com o que atrás você falou sobre o problema da experiência e da vontade, da aptidão. A pessoa tem que se conhecer. Olha, Emerson, foi um papo gostoso. Sei que deve estar tendo uma audiência muito grande, porque você é uma capacidade, tem um conhecimento muito grande. Obrigado. Muito obrigado a tua entrevista. Você é muito bem-vindo. Volte quando você quiser.
sem bom. qualquer cerimônia. Tá bom. Muito obrigado. Vou voltar. Obrigado pelo convite, obrigado a todos os internautas que nos prestigiaram, obrigado pelas perguntas. Eu que agradeço em nome dos internautas, agradeço muito mesmo. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Meus amigos, chegamos ao fim de mais uma entrevista, de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos dedicamos e nos lutamos para lhe oferecer o melhor, ainda mais um assunto como esse, que hoje campeia a dúvida, campeia a insegurança pelos dias difíceis que nós estamos passando. Obrigado e olha, semana que vem tem mais. Eu conto com vocês. Obrigado.